nosso Criador, provedor da nossa existência. Queremos agradecer a oportunidade que temos deste encontro fraternal e te pedimos que nos permita a companhia dos amigos espirituais superiores, os nossos mentores espirituais, nossos guias, nossos anjos de guarda. Te pedimos que tuas bênçãos de amor sejam enviadas a todos nós, para que consigamos colher a paz, a amizade e o companheirismo fraternos neste momento em que juntos nos congregamos para receber e para dar. E pedimos as bênçãos de amor a todos nós, as bênçãos ao nosso palestrante para que fale tudo aquilo que a plateia precisa ouvir, obedecendo ao que estudou e ao que a espiritualidade certamente o intuirá, o que precisará ser falado. Agradecidos pelo teu amor e pela tua bondade, damos como iniciado o nosso trabalho desta noite. E assim seja. Vamos fazer uma breve leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, item 9, a lei de amor. Não vou falar todo o item, vou falar somente um trechinho, posto que o nosso palestrante, que eu já vou revelar o nome, falará a respeito de egoísmo. Vamos lá. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele, a seu malgrado, cede. É um ímã a que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que nele existem, em estado latente, nos vossos. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e os sacrifícios, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas prédicas, limitava-se a repetir essas suavíssimas palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Belíssimo, não? Muito bem. Então vamos já em seguida aproveitar para apresentar o nosso irmão Vanildo Soares. Boa noite, Vanildo. Boa noite. Prazer nos encontrarmos aqui mais uma vez. Certeza. Muito bom tê-lo conosco. Viu? Gratidão. Beleza. Vanildo falará então, como já dissemos, antecipamos um pouquinho, sobre o egoísmo. Né? Ele é do Centro Espírita Casa do Caminho, que fica no Jardim Pompeia, aqui em Goiânia. Vanildo, a palavra é sua, fique à vontade. Até mais. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez nestas páginas virtuais para mais este momento de estudo, de reflexões, de aprendizado acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. É uma satisfação enorme nos encontrarmos aqui mais uma vez para atendermos a mais um convite do Centro Espírita Amparo dos Humildes, que fica localizado aqui em Goiânia, capital do estado de Goiás, Brasil, mais especificamente no setor Campinas. Então aqui hoje nos encontramos e por isso é preciso que agradeçamos a Deus, agradeçamos a Jesus, agradeçamos aos espíritos amigos. A Deus é preciso que agradeçamos pela vida,
a Jesus, é preciso que agradeçamos por todos os ensinamentos maravilhosos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Aos espíritos amigos, nós precisamos também agradecer-lhes pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre têm nos dado ao longo da nossa trajetória. Esta trajetória de essências imortais que já vivenciamos várias e várias experiências em corpos físicos, aqui na Terra e em outros mundos, e constantemente recebendo o amparo, a assistência de que nós necessitamos. Não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Quero agradecer de uma forma muito especial a todos os trabalhadores, frequentadores do Centro Espírita Amparo dos Humildes. Então, conforme foi dito, hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um item do Evangelho segundo o Espiritismo sobre o egoísmo. Um assunto vastíssimo, um assunto bastante extenso, que falaremos aqui hoje de uma forma resumida, uma leve pincelada acerca do assunto, mas com certeza com várias referências que deixaremos aqui para que todos possam aprofundar no assunto. Então começamos as nossas reflexões com palavras de Jesus, conforme anotações do evangelista Mateus, no capítulo 22, nos versículos de 34 a 40, quando Jesus nos chamou a atenção: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estas anotações estão também no início do capítulo 11, ou 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, onde está o assunto que estudaremos neste momento, o egoísmo, que se encontra nos itens de número 11 e 12. A mensagem de número 11 é uma mensagem do Espírito Emmanuel. Sim, Emmanuel também participou da codificação. O Espírito Emmanuel, um espírito de sabedoria, também esteve no grupo, aquela pleiade de espíritos selecionados e coordenados por Jesus para nos trazer esta doutrina maravilhosa, estes ensinamentos maravilhosos, esses estudos maravilhosos, esta luz que foi jogada sobre os ensinamentos de Jesus. Então, Emmanuel começa a sua mensagem acerca do egoísmo nos falando da seguinte maneira: que o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral está obstando. Então, Emmanuel nos chama a atenção que para o nosso progresso moral aqui na Terra é preciso que façamos desaparecer o egoísmo, porque o egoísmo, esta chaga da humanidade, tem que desaparecer para que possamos progredir de uma forma mais rápida. E aí ele diz que ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. Então Emmanuel nos chama a atenção que ao Espiritismo está reservada esta tarefa de fazer a Terra ascender na hierarquia dos mundos. No entanto, diz Emmanuel, que o egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Então aqui ele nos chama a atenção que nós devemos dirigir ao egoísmo, apontar para o egoísmo todas as nossas armas, toda a nossa força, toda a nossa coragem. E acrescenta, digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo.
Então aqui, quando ele fez referência à coragem, não é coragem para lutar, para brigar contra os outros, mas coragem para vencer-nos a nós mesmos, conforme ele nos diz aqui, força e coragem para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si mesmo, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que o egoísmo é o causador de todas as misérias do mundo terreno. Então é preciso sim, sem sombra de dúvida, domarmos este monstro devorador que teimamos carregar conosco ao longo da nossa trajetória por milênios e milênios a fio. Sem sombra de dúvida que este não é um trabalho fácil, mas sem sombra de dúvida, este também não é um trabalho impossível. Porque tantos que já passaram aqui pela Terra, tantos que estão aqui na Terra, já conseguiram vencer esta batalha. Conforme o Cristo nos disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando Jesus nos falou que eu venci o mundo, ele não estava falando de uma batalha exterior, que ele tinha vencido uma batalha aqui no mundo exterior. Porque para a maioria das pessoas, ou boa parte das pessoas, a forma pela qual Jesus saiu do mundo crucificado, ele saiu daqui como um perdedor. Mas na verdade ele não saiu como um perdedor, porque ele nos deixou todos os exemplos de que nós necessitamos para realizarmos a nossa transformação. Jesus foi crucificado devido à nossa ignorância. Então, quando ele disse, eu venci o mundo, ele estava nos dizendo que todos nós temos condições, todos nós um dia venceremos este nosso mundo interior de defeitos para transformarmos estes defeitos, esses vícios, em virtudes verdadeiras. Então aqui Emmanuel nos fala sobre esta necessidade de vencermos em nós. Precisamos travar constantemente esta batalha, não contra os outros, mas contra nós mesmos. E ainda Emmanuel acrescenta da seguinte maneira: é a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que o egoísmo é a negação, a maior negação da caridade, bem como o maior obstáculo à felicidade. Se queremos realmente sermos felizes, é preciso que vençamos em nós este egocentrismo, deixarmos de pensar simplesmente em nós para também pensarmos nos outros. E aí ele diz que Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. E aí ele acrescenta na sequência, a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabe a vós, cabe a cada um de nós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar este mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho aos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Então aqui Emmanuel está nos chamando a atenção que cabe a cada um de nós, trabalhadores de boa vontade, realizarmos em nós este processo de transformação, a transformação do nosso mundo interior, vencermos o nosso mundo interior para contribuirmos com a melhoria do mundo. E aí ele nos conclama, expulsai da terra o egoísmo
que possamos expulsar da terra, do nosso coração em primeiro lugar, o egoísmo, conforme ele nos chama a atenção, para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar a sua veste viril para o que cumpre, que primeiramente o expilais dos vossos corações o egoísmo. Então é preciso, sem sombra de dúvida, conforme nos chama a atenção Emmanuel, que realizemos em nós este trabalho de transformação. E na mensagem seguinte, nós leremos aqui apenas uma frase para buscarmos outras referências. Então o Espírito amigo, no item de número 12, nos chama a atenção que se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Então, sem sombra de dúvida, que precisamos aprender a amar conforme Jesus exemplificou para todos nós aqui na terra e conforme Mateus anotou em seus evangelhos. Amais uns aos outros como irmãos, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Sem sombra de dúvida que precisamos realizar este esforço enorme para domarmos em nós as más tendências, transformar estas más tendências, esses vícios, em verdadeiras virtudes. E fechamos este parêntese com estas belíssimas palavras de Emmanuel, neste item de número 11, do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, para buscarmos em O Livro dos Espíritos. São várias questões de O Livro dos Espíritos acerca do egoísmo. Conforme falamos no início, o assunto é vastíssimo. Temos pouco tempo para abordarmos acerca do assunto, mas deixaremos aqui algumas referências para o estudo posterior, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais sossegada. Então, na questão de número 785 de O Livro dos Espíritos, Kardec questionou da seguinte maneira: qual o maior obstáculo ao progresso? Então, Kardec quis saber qual o maior obstáculo para o progresso. E os espíritos amigos responderam da seguinte maneira: o orgulho e o egoísmo. O maior obstáculo para o nosso progresso chamam-se orgulho e egoísmo. E aí eles acrescentam: refiro-me ao progresso moral, porquanto o progresso intelectual efetua sempre. E a resposta continua, a resposta ela é extensa. Depois busquem de uma forma completa a resposta da questão 785. E avançando um pouco mais em O Livro dos Espíritos, vamos encontrar o assunto egoísmo sendo tratado a partir da questão 913. Questões 913 até a questão 917. Então, na questão 913, Kardec questionou da seguinte maneira acerca do egoísmo: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Ou seja, dentre todos os vícios, qual é aquele mais radical de todos? Qual é aquele mais prejudicial de todos? E os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós da seguinte maneira: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Então, o mais radical, o mais prejudicial de todos chama-se egoísmo. E aí eles dizem: daí, ou seja, do egoísmo, deriva todo o mal. Sem sombra de dúvida que do egoísmo deriva todo o mal. E avançando para a questão 917, depois estudaremos de uma forma mais tranquila as questões 914, 915, 916. Na questão 917, Kardec questionou da seguinte maneira: qual o meio
qual o meio de destruir-se o egoísmo? Qual o meio que nós temos à nossa disposição para destruirmos o egoísmo em nós? E os espíritos amigos responderam: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. Então, com a prática da caridade, sem sombra de dúvida, é este meio que nós temos à nossa disposição para destruirmos o egoísmo. Porque o Espiritismo, ele veio à Terra, não foi para combater nenhuma religião, veio para nos auxiliar, combater o materialismo, combater em nós os vícios que teimamos carregar conosco ao longo da nossa trajetória. E fechando mais um parêntese nestas nossas reflexões, vamos ao Livro da Esperança. Livro da Esperança, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier, no capítulo de número 30, que tem como título Beneficência e Justiça. Lá no final do capítulo número 30, Emmanuel nos chama a atenção da seguinte maneira, que recomenda-nos a regra áurea, ou seja, palavras de Jesus: faze aos outros tudo o que desejas que os outros te façam. Esta é a regra de ouro. E Emmanuel acrescenta: a sentença de Jesus ou o ensinamento de Jesus quer dizer que todos nós precisamos de apoio à luz da compreensão, de remédio que se acompanhe de enfermagem e de conselho em bases de simpatia. Em suma, todos necessitamos de caridade uns para com os outros, nesse ou naquele ângulo do caminho, mas é forçoso observar que, se a beneficência nos traça a obrigação de ajudar, ensina-nos a justiça como se deve fazer. Então aqui Emmanuel, ele encerra este capítulo 30 nos chamando a atenção que a beneficência, ou seja, praticar o bem, é exatamente esta fórmula que nos ensina, nos traça esta obrigação de fazer, de ajudar, mas a justiça nos ensina como fazer. Sem sombra de dúvida que ser bom não é uma virtude, ser bom é uma obrigação, é um dever que todos nós temos aqui na Terra. E para ampliarmos um tanto mais as nossas reflexões e caminhando para o encerramento destas nossas reflexões, buscamos no livro Renovando Atitudes, do Espírito Hamed, através da mediunidade de Francisco do Espírito Santo Neto, um belíssimo estudo também acerca do Evangelho segundo o Espiritismo, acerca do Evangelho do Cristo, mas no final do capítulo, que tem como título Estado Mental, em que Hamed estuda acerca do egoísmo, ele nos fala da seguinte maneira: é realmente a ilusão de satisfazermos os próprios interesses em detrimento dos interesses dos outros que caracteriza o estado de egoísmo. Então, aqui Hamed nos esclarece que é a ilusão. O egoísmo é esta ilusão de satisfazermos os próprios interesses, ou seja, o egocentrismo, o eu em primeiro lugar, em detrimento dos outros. Aí ele diz que o egoísmo, ele é um conjunto enorme de ilusões que nos tira do senso de realidade e de uma compreensão mais acurada de tudo e de todos.
E ainda ele diz que as ilusões de tudo para mim ou de tudo girar em torno de mim vêm do interesse individualista. Exatamente por isto que nos comportamos desta forma egocêntrica. Tudo para mim ou tudo girar em torno de mim, ele vem do interesse individualista, resquício da animalidade, por onde transitamos em priscas eras, em contato com os reinos menores da natureza. E sem sombra de dúvida, conforme nos esclarece Kardec, o egoísmo e o orgulho têm a sua fonte num sentimento natural, o instinto de conservação. Então o egoísmo, ele é este sentimento natural, este instinto de conservação. Todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade, porque Deus nada pode fazer de inútil. Deus não faz nada de inútil. O grande problema em relação ao egoísmo, como nós sabemos hoje, é o exagero. Sem sombra de dúvida que todos estes instintos que nós trazemos de priscas eras, conforme nos fala Hamed, são importantes para nós. E neste caso, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, é também este instinto de preservação da nossa própria vida. E aí ele cita um exemplo da seguinte maneira, no nosso agrupamento familiar, como funciona esse sentimento natural. Uma criança pequenininha, ela já tem esse sentimento natural de chamar a atenção dos pais para cuidarem dela em detrimento de cuidar do seu irmão ou da sua irmã. Aí ele diz da seguinte maneira: com a simples presença no lar de um segundo filho do casal, é perceptível em quase todas as crianças, porque aquele espírito já esclarecido, que veio mais uma vez para uma nova existência, que já superou essa condição de egocentrismo, ele estará fora desta condição. Então é por isso que Hamed nos fala, em quase todas as crianças, a necessidade exclusivista de atenção dos pais em torno delas, como centro de tudo. É natural e compreensível o aparecimento do impulso egóico. E aí, como ele falou acerca de um segundo filho, acerca do agrupamento familiar, é preciso que lembremos acerca dos laços de família que nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos 4º e 14º. E também nós encontramos na questão 775 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou aos espíritos amigos o que aconteceria com a sociedade, com a nossa sociedade, em se relaxando os laços de família. E os espíritos amigos responderam de uma forma muito sucinta: uma recrudescência, ou seja, um aumento, um voltar com mais força do egoísmo. Então, em se relaxando, em se destruindo os laços de família, aconteceria e está acontecendo exatamente isto, uma recrudescência do egoísmo, porque no agrupamento familiar nós aprendemos a dividir, ou somos forçados a aprender um dia, aprender a dividir as coisas. E encerrando as nossas reflexões, ainda o Espírito Hamed nos fala da seguinte maneira, que o egoísmo, este agrupamento de ilusões, este agrupamento de ilusões de supremacia, existirá por determinado período de tempo nas criaturas. Existirá por um determinado período de tempo nas criaturas. Vai depender do esforço de cada um de nós para este tempo ser maior ou menor. Então ele fala desta forma: existirá por um determinado período de tempo nas criaturas, até que elas consigam se conscientizar de que a atitude de lavar as mãos de Pôncio Pilatos
isto é, consideração excessiva aos seus interesses pessoais, agindo arbitrariamente, trará sempre desilusões e obstrução na percepção do mundo em que vivemos. Então nós temos que superar este comportamento egóico de Pilatos em lavar as mãos, conforme ele lembra que também Emmanuel, na mensagem que estudamos anteriormente, também fez este lembrete em relação à atitude de Pilatos em lavar as mãos, considerando excessivamente os seus próprios interesses. Então aqui Hamed nos lembra isto e acrescenta: já o exemplo de Jesus Cristo nos transfere uma ampla realidade de que o amor é a única força capaz de nos trazer lucidez e equilíbrio no relacionamento conosco e com os outros. Somente o amor é esta força capaz de nos trazer lucidez e equilíbrio. E aí Hamed cita também palavras de Jesus: não fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que os outros nos fizessem. E é exatamente por isto que Jesus, quando veio à Terra, nos trouxe este medicamento e deixou-nos nas prateleiras da vida o medicamento para as nossas almas doentes. Para todos nós, almas doentes, Jesus trouxe o Evangelho como sendo esta proposta educacional para o amor, porque somente o amor é capaz de realizar em nós esta transformação. E é preciso, encerrando estas reflexões, já que falamos acerca desta proposta pedagógica para o amor, é preciso que lembremos Maria de Nazaré, naquele chamado primeiro milagre de Jesus, quando transformou água em vinho. Foi exatamente em uma festa familiar, em uma festa de casamento, onde estava nascendo ali um novo agrupamento familiar. E naquele momento, quando Maria percebeu que havia faltado vinho, chamou Jesus para, digamos assim, resolver aquele problema. E Jesus disse a Maria que não tinha chegado o seu momento, mas Maria sabia que havia chegado o momento de Jesus realmente iniciar o seu trabalho messiânico aqui na terra. Ela virou para os servos da casa e disse da seguinte maneira: mas só que Maria não estava falando simplesmente aos servos da casa. Maria, como esta mãe boníssima, falou a todos nós. E ela disse da seguinte maneira, anotações de João Evangelista, no capítulo 2, versículo de número 5: fazei tudo quanto ele vos disser. Então assim falou Maria aos servos da casa, assim fala Maria a todos nós, até os dias de hoje e pela eternidade. Façamos tudo o que Jesus tem nos dito e deixou estes registros através dos seus evangelistas, porque Jesus, como nós sabemos, não deixou nada escrito, mas os seus evangelistas, aqueles primeiros seguidores de Jesus, realizaram esta tarefa para que pudéssemos ter até os dias de hoje os ensinamentos de Jesus. Fazei tudo quanto ele vos disser. Coloquemos em prática esta proposta educacional para o amor, porque os ensinamentos de Jesus não ficaram aqui na terra para servirem de base para a criação de religiões, mas sim esta proposta educacional para que possamos verdadeiramente aprendermos a amar, conforme ele exemplificou fartamente aqui na terra. Um abraço fraternal a todos e a todas e muito obrigado. Muito obrigado pela presença, pela companhia, pelos compartilhamentos, pelos comentários, pelas vibrações. Até breve, meus irmãos e irmãs, quando aqui pretendemos voltar a nos reunir para darmos continuidade aos nossos estudos e reflexões em nome do Cristo. E coloquemos mãos à obra para realizarmos em nós a transformação tão urgente e necessária. Até breve, meus irmãos e irmãs.